Signo de Sagitário, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Sagitário. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque isso me ajuda demais, ajuda o canal a crescer. E também essa mensagem pode ser útil a alguém e assim o YouTube consegue distribuir para mais pessoas. Então vamos lá? Recados importantes. Neste canal eu misturo constelação familiar. Então aqui tem uma bandeja com água, porque a gente vai acessar as informações de uma outra forma, através da bandeja, através dos elementos do campo morfogenético, que é o mesmo campo do tarô. Uso também runas e astrologia, além de alguns oráculos. Então vamos lá. Eu peço autorização para acessar a energia de vocês. Lembrando que a princípio vem bloqueios, dores, dificuldades e na sequência as orientações, o que a gente precisa fazer para sair do bloqueio, da dor, enfim, vamos lá então. Ao arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente, que revela o inconsciente, traz o inconsciente para a consciência, e o símbolo de Sagitário. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, nós temos aqui o enforcado. O enforcado, ele pede para que a gente... É uma carta de bloqueio, mas ao mesmo tempo, ele tem uma luz na cabeça dele, percebe? Tem ideias, tem projetos, tem novidades, tem coisas ali acontecendo, mas muitas vezes está preso a algumas questões, padrões do passado, padrões ancestrais, crenças limitantes, enfim. E essa carta, o principal dela é assim, eu estou num bloqueio. Mas que bloqueio é esse? Eu preciso olhar o mundo de uma outra forma, por uma outra perspectiva, para sair deste bloqueio. O fundo do deck é o que resume a leitura, a gente vai entender melhor no decorrer ou no final, né? Quais são as ideias, crenças que prendem, que limitam o enforcado. Na verdade, ele não está enforcado, né? Ele está dependurado. Se ele quiser sair dali, ele sai. Uma carta, por favor. Caiu um monte. Estou trabalhando aqui com o oráculo da roda de cura. Ele traz bloqueios, crenças. Olha lá. Pedra da confiança. Olha que linda essa carta. Ela pede para você, sagitariano, confiar. Para você se abrir ao amor, expressar suas emoções. É uma carta também que fala de presença, auxílio do Criador, uma percepção do sagrado, confie no divino. Então talvez tenha levado tantas cacetadas que a gente às vezes leva, né? A gente passa pela noite escura da alma, digamos assim, que a gente não enxerga a situação, muitas vezes perde a fé, perde a esperança. Então aqui assim, resgate a sua confiança. E a confiança interior também, não só no Criador. E olha que lindo, aqui na sequência, nossa, tá demais, é isso mesmo. Na sequência aqui a gente tem os enamorados. Os enamorados, ele pode falar de amor, mas ele fala principalmente de dilema, de livre-arbítrio, de escolhas. E você está provavelmente num dilema. Tá difícil escolher. Nós já vamos entender melhor. Temperança, proteção de Arcanjo Miguel. Essa carta, ela pede a reciclagem de sentimentos. Tem alguma coisa que está estagnada e que precisa se movimentar para que os caminhos se abram, para que a vida ande. E olha que interessante, o universo, ele está aqui te ofertando uma copa, uma taça, um amor, 4 de copas. Mas você está apegado a dores do passado, a um desânimo, uma desconfiança, né, um apego à dor.
Eu vou colocar essa sensação, esse sentimento do 4 de copas por esse bonequinho aqui, ó. Este apego à dor. A carta dos enamorados é a carta de Gêmeos. Porque um vai para uma direção e outro para outra, né? É um dilema aqui, ó. A maior dificuldade do geminiano é escolher. Interessante que Sagitário é o signo complementar oposto. Gêmeos é o complementar oposto de Sagitário. As qualidades de um é o que o outro precisa desenvolver e vice-versa. Então, fazer boas escolhas pode ser uma questão. Na sequência tem o 9 de ouros, que é a carta assim da felicidade, que é a sorte, usufruir da matéria, do dinheiro, um conforto, uma segurança material. Nós vivemos uma coisa assim, como se a escolha que você pretende fazer talvez te leve a alguma perda material, algum conforto, alguma estabilidade momentânea. E aí, assim, sai a carta do 5 de ouros. O 5 de ouros é a carta da humilhação material, sabe? Financeira. São momentos, assim, de pindaíba, de dificuldade. Pode ser uma mudança de emprego, pode ser o término de um relacionamento. Então, se eu mudar para esse emprego, se eu me separar, e como é que vai ficar? Você tem uma proteção do Arcanjo Miguel. Pede para você confiar. Se apegue a novos sentimentos, novas emoções e não a falta, ao antigo. Aqui é uma carta de escassez. É uma carta assim de humilhação, de prejuízo, de falta de poder também. A gente, né, fica enfraquecido. Na sequência, olha que interessante, o 2 de paus. As pessoas falam assim, tá parado feito um 2 de paus. Não é bem isso. É uma carta que pode sugerir que a pessoa tá ali parada, né, presa numa zona, não é zona de conforto. Ela fica parada no obstáculo, não é nem num conforto, é numa dor, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma carta que, apesar da paralisação, ela indica que a pessoa está olhando, que ela está olhando para o mundo, está refletindo quais caminhos que ela vai seguir. Então, é uma carta de estratégia, de direcionamento, de planejamento. E, assim, apesar de ser uma carta de paus, ela indica uma estratégia mental para que você consiga agir. E olha que lindo, na sequência tem o Papa. A carta do Papa novamente fala de proteção espiritual, assim como a carta do oráculo da roda de cura. Eu vou colocar aqui o divino, simbolicamente, né, com a chama trina. O Papa, ele fala de ordem, ele fala de organização, de equilíbrio, além de proteção, né. E você entra numa satisfação quando você faz a escolha correta. Na sequência tem o valete de paus. O valete de paus é uma carta de ação. Jovem, assim, mas é aquela carta, assim, de dedicação, e vamos lá, e vamos fazer, e acontecer. É uma carta sincera, sabe? De devoção, de auxílio. Eu ia parar ali, mas eu vou pegar mais aqui, porque faz sentido essas cartas aqui. Na sequência, deixa eu só mudar então aqui. Trazer essa pra cá, essas duas. Então, aqui na sequência, a gente tem o julgamento. O julgamento, ele fala, é o julgar mesmo, sabe? É uma carta, assim, de destino, de transformação. Tá vendo? Tem até um anjo anunciando ali uma mudança. Assim como a temperança também indica isso, uma proteção. Os namorados também tem anjo aqui, ó. Tem uma proteção para sua escolha, né? Tem um amparo da espiritualidade para sua escolha. E aqui ele tá
anunciando uma mudança, mas o mais interessante disso aqui é dessa transcendência que vai além das aparências, é uma transcendência de um padrão ancestral. Porque tá vendo que tem os mortos levantando da tumba aqui? O que simboliza? Simboliza a ancestralidade. Eu vou colocar Netuno. Netuno é o inconsciente coletivo ancestral. Então talvez você esteja quebrando um padrão. Se ancestrais não conseguiram se separar, não conseguiram mudar de emprego porque tinha filho para criar, porque isso, aquilo, porque estava passando por guerra, por situações difíceis e tiveram... Você está nessa transformação, tá? E olha que lindo. Na sequência tem o 6 de espadas. Eu amo essa carta. Apesar de ser uma carta assim parece uma ausência, né? Uma falta de reflexão nos projetos, uma carta, ai, como é que vai ser o futuro? Por outro lado, é assim, eu vou embora e eu decido quem vai comigo ou não, quem merece ir comigo ou não. É uma carta difícil, é uma carta de turbulência emocional, de confusão mental, não estou enxergando direito a situação, não tenho clareza, mas mesmo assim eu decido quem vai comigo e quem não vai. Neste lugar eu não fico mais. É uma carta, inclusive, de empoderamento, apesar da dificuldade. Na sequência, a carta do louco, que é este aqui, ó. Que é o arcano 0 do tarô. Não é nada de louco, é uma carta de coragem, de ousadia. Eu vou embora, eu vou me jogar, eu não sei como vai ser. Eu me jogo diante das incertezas, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou. Neste lugar de dor eu não permaneço mais. É uma carta de coragem. Eu vou colocar aqui Plutão. Plutão é o planeta do poder pessoal, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limite, né? É poder interno. E olha que lindo. E na sequência, o arcano da morte. Não é morte física, é uma transformação, é um desapego a padrões antigos, mostra que mudanças radicais, quando você tem uma lucidez, quando você entende a situação. E aí, as melhorias, conforme a mudança que a morte, né? Morte é fechamento de ciclo. Que a morte traz, essas melhorias elas vão acontecendo e vêm a longo prazo. Vem para ficar. Não são mudanças passageiras, né? Mas tem uma dor aqui ancestral que te prende. O que te ajuda nisso? Uma constelação familiar, por exemplo. Ok? Vamos tirar primeiro os dados astrológicos. Dados astrológicos para o signo de Sagitário. Cai aqui a casa 9, que é a casa de Sagitário, que é uma casa de viagens, de mudanças, de espiritualidade. Energia de Leão, que é energia do brilho, do seu poder pessoal, né? Energia assim de eu vou olhar para mim, eu vou me levar em consideração, né? Eu vou me colocar em primeiro lugar. E tem a energia de Urano. O que é Urano? Urano é o inconsciente, pessoal e individual. Então, talvez existam dores, traumas, bloqueios ligados ao Urano. Urano é meio assim. No fundo do poço tem um porão. Tá lá guardado no seu inconsciente uma dor profunda. Ancestrais que não puderam brilhar, olha isso. E tudo que eles desejam é que você brilhe. Quando você assume o seu poder pessoal, você consegue decidir. A solução é esse fechamento de ciclo, essa morte e renascimento. Agora, o que será que tem em Urano no seu inconsciente pessoal que precisa ser visto, trabalhado? Deixa eu só ver o movimento aqui de Urano na bandeja. Já vou clarificar. Vamos lá, clarificar Urano.
Clarificando Urano, uma carta, por favor. Urano para o signo de Sagitário. Na casa 9, em Leão. Parcerias, relacionamento. Nossa, me deu um aperto no peito. Talvez tenha uma dor ligada a algum relacionamento aí do seu passado que não, ou atual, que não tá legal. Mais uma carta, por favor. Essa situação te traz a carta dos ratos, desgastes, perdas financeiras, estresse. É uma pessoa leal, uma pessoa amiga, mas por que isso traz desgaste? Será que, nossa, tá me dando um aperto no peito. Sabe quando o coração bate apertado? Essa sensação que me deu aqui. Porque parece uma pessoa leal, uma pessoa boa, uma pessoa... Mas ou o amor morreu, né? Não sei. Vou colocar esse desconforto que eu senti aqui. Meu coração ficou apertado. Mais uma carta, por favor, para Urano. O que tá lá em Urano? Clarificando. Casamento, alianças e prazeres. Alguma coisa no relacionamento que tá te levando a algum desgaste. Aqui é a carta do estresse. Tem prazer, tem aliança, tem amizade, mas tem desgaste. Que pode falar de perdas financeiras também. Fale mais, por favor, de Urano. Mas a questão ali tá na morte, tá vendo? No arcano da morte. Deixa eu só clarificar. Urano. Clarificando Urano. Urano vai te trazer a cura. Uau! Conecte-se o Criador, a mesma carta aqui, ó. Conecte com o Criador. Mantenha a sua fé nas suas escolhas, nas suas decisões. Deixe ir, a carta semelhante à carta do louco. Vá. E compreensão. Pede compreensão. Talvez essa pessoa tenha fechado um ciclo, não sei. Vou colocar aqui o fechamento de ciclos. Pode ser que tenha fechado, que tenha encerrado, que não faça mais sentido. É difícil, né, o término. Pode ser um relacionamento, pode ser também uma sociedade. Qual o aprendizado para o signo de Sagitário? Cavaleiro de Ouros. O aprendizado é o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros eu gosto dele. Ele traz assim uma velocidade, mas ele traz uma bravura, uma coragem. Então o aprendizado, assim, é sua sagacidade, sua perspicácia que te levará ao sucesso. Ele, assim, ele é próspero, ele vai, ele faz, ele realiza, ele acontece. O seu aprendizado é o Cavaleiro de Ouros, é se tornar um Cavaleiro de Ouros. Mais uma carta, por favor. Para o aprendizado, 3 de paus. Ação, movimento, vai embora. 3 de paus é vambora. É negociação, é união, novas oportunidades, crescimento. Pode ser vambora junto com essa pessoa. Uma sociedade vantajosa, pode ser vambora com essa pessoa aqui. Ou eu vou embora sozinha, lembra? 6 de espadas. O ciclo tem que ser encerrado.
Então, assim, pode ser o ciclo dessa mesmice que a gente está vivendo, a gente se propõe juntos a viver uma nova situação, ou cada um para um lado, ou desfaz a sociedade, mas algum ciclo precisa ser encerrado. Deixa eu tentar clarificar a carta da morte. Eu clarifiquei Urano, né? Agora eu vou clarificar a carta da morte. Clarificando a carta da morte, na energia central. É algo familiar, pode ser um relacionamento, pode ser algo na família. Tem a ver com documentos, segredos e tá ligado à sua estrela, ao seu brilho, ao seu propósito. Já tinha pensado em colocar o nó do norte, né? Porque eu não ouvi minha intuição. O nó do norte é a estrela, é o propósito. Mas para eu chegar no nó do norte, eu preciso encerrar o nó do sul. Ciclos em abertos, podem ser ciclos emocionais, situações não resolvidas, coisas que não foram ditas, enfim, precisa encerrar algum ciclo. Tá ligado à família, a carta da casa, e tem documentos, tem segredos, tem alguma coisa aí que não está clara, que está oculta. Eu vou colocar aqui a família, pode ser família de origem, pode ser família de relacionamento, né? Enfim. Clarificar essa carta da casa, que é uma carta que fala de segredos, documentos. Clarificando a carta dos livros, desculpa, a carta dos livros, por favor. Clarificando a carta dos livros para o signo de Sagitário. Fala do esposo, do noivo, amante. Mais uma carta. A carta dos livros fala de segredo. Vamos colocar a traição, vamos ver se é isso. Claro que não vai ressoar para todo mundo, porque para um pode ser um negócio de sociedade, pode ser um outro tipo de traição, para outros pode ser assim, não é traição, é assim, tipo, eu não quero mais esse projeto, eu mudei de ideia. Às vezes a pessoa não consegue falar, então assim, não vai bater para todo mundo, porque aqui é uma leitura de YouTube, uma leitura coletiva, né? Diferente de uma leitura particular. Clarificando, por favor, a carta dos livros. Novas oportunidades surgirão na vida. Nova sociedade. Chegada de uma nova pessoa importante. Mas isso aqui está sendo minimizado, tem a ajuda da espiritualidade, tá? Lembra que eu senti um aperto no peito? Ó, colou aqui com Urano. Talvez experiências pregressas, experiências anteriores suas, que às vezes não é de relacionamento, não é de amizade na sociedade, às vezes é uma experiência com pai e mãe, sei lá, que te deixou inseguro, e aí você não consegue ousar, você não consegue ir, porque tem na sua base uma insegurança que vem, sei lá, da infância, por exemplo. Mas olha como fica inquieto isso aqui. Eu vou colocar um outro tipo de traição, essa daqui, ó. O braço vira uma cobra, sabe? Então é uma pessoa que é uma traição, um tipo de traição. Como saiu documentos, tem alguma coisa, algum segredo. Carta de livro fala de segredos. A traição aqui, inclusive, ó, colou no nó do sul, algo que precisa ser encerrado. A traição colou aqui em Plutão. Plutão é poder pessoal. Então, em algum momento na sua vida, você se sentiu traído. Pode ser assim, pela mãe ou pelo pai. Não pelo irmão, não necessariamente uma traição afetiva, tá? Mas isso fez com que você perdesse o seu poder pessoal, seu poder de escolha, sua decisão, fez com que você se sentisse insegura, de forma que você não consegue decidir a carta do dilema, mas você tem o apoio da espiritualidade. Talvez precise trabalhar ou com neurociência, ou com apometria, com constelação, trabalhar essa questão de insegurança que a traição te trouxe em vários âmbitos, né? Pode ser uma traição mesmo, ou a criança se sentiu, nossa, eu fiquei doente, minha mãe não foi me buscar na escola, demorou para chegar, a criança se sentiu traída, enfim, são sentimentos que
começam a permear a cabecinha da criança e aí fica registrado muitas vezes. Tá? Deixa eu usar o oráculo. Clarificando essas sensações de traição, nó do sul, para o signo de Sagitário. Que segredos são esses? Clarificando, por favor. Aqui é o pássaro trovão, fala de transformação. Esse sentimento que ficou aí preso no seu inconsciente precisa ser transformado. Porque é isso que está te gerando esta insegurança. Nossa, aí doeu meu peito de novo quando eu falei a palavra insegurança. Então são experiências de traição. Pode ser uma traição afetiva, com relacionamento, pode ser familiar, enfim, que tá te deixando inseguro. Pode ser da infância. Vou colocar uma criança aqui, ó, para representar a infância simbolicamente. Mas para cada um vai ser uma forma. Adapte a sua realidade. Ou pode ser uma somatória de coisas. Na infância, meu pai fez aquilo, meu irmão, minha mãe, meu tio, não sei o quê. E aí, na vida adulta, o relacionamento também, minha amizade. Então, é uma somatória de coisas. Pode ser tudo isso. Energia de bloqueios. Quais são os bloqueios? Nossa, caiu aqui. Nossa, a Imperatriz, um bloqueio, gente, é uma carta tão boa. A Imperatriz é eu faço, eu aconteço, eu posso, eu realizo novos ciclos, novos projetos, mudanças, renascimento no bloqueio. Por que não está conseguindo renascer? Vamos descobrir. Mais uma carta para o bloqueio, clarificando, por gentileza, a Imperatriz. Valete de Copas. O Valete de Copas é assim, é confiança. É a carta da confiança. É uma carta jovem, uma carta de dedicação, de caminhos, de boas intenções. Você foi ingenuamente, ou quando você era muito jovem, ou ingênuo num relacionamento, perdeu a confiança na vida. Claro, se tem traição, você perde a confiança, obviamente. Ai, meu peito doeu de novo. Então, assim, quebra de confiança. E aí você deixou de confiar em você, de confiar na vida, confiar nas pessoas. Né? Só tem um caminho para isso. Ajuda terapêutica. Não tem outro. A espiritualidade para cuidar da parte espiritual, mas a parte mental, emocional, depende da gente. Apagaram o seu brilho. Essa dor apagou o seu brilho. A sua autoconfiança, a sua força. E é um padrão que vem da ancestralidade, é um padrão. Uma apometria também ajuda, né? Uma apometria junto com neurociência e constelação, tudo junto. Para trabalhar a personalidade ancestral, a personalidade múltipla de vidas passadas e a subpersonalidade da infância ou dos acontecimentos do aqui e agora, né, de relacionamentos que te levam a essa insegurança, de modo que hoje você não consiga decidir, mudar, realizar, fazer. Então, olhar o mundo por outra perspectiva é um olhar emocional, por isso também vem a temperança. Passado consciente. Uau, sacerdotisa, a alta sacerdotisa. A sacerdotisa, ela tem uma intuição fenomenal, fenomenal. É a carta, assim, da reflexão, da mediação, de um conhecimento profundo e inconsciente sobre as questões do inconsciente. Por isso também a casa 9, que tem muita energia de Sagitário, que é esse conhecimento da espiritualidade. Essa carta, ela mostra assim que tudo tá aberto para o sucesso, mas às vezes questões do inconsciente te bloqueiam. E na sequência, junto com a sacerdotisa, sai o 6 de copas. O que é o 6 de copas? É a angústia, é
apego ao passado, é a recordação, mas é uma recordação de lamúria, de lamentação, nostalgia, melhor a palavra. E aí você não consegue se tornar uma alta sacerdotisa, sabe? Porque talvez existam dores no passado. Olha a sacerdotisa indo para a infância. Dores do passado. Então, assim, eu esperava que minha mãe cuidasse de mim. Eu esperava que minha mãe fosse justa em relação aos irmãos. Eu esperava que minha mãe... Então, é uma memória da infância que te impede de se tornar uma alta sacerdotisa. A criança se sentiu traída pelos pais e fica, ou enfim, por irmãos, tios, familiares, e fica na esperança, é uma esperança infantil, de que aquela mãe vai cuidar, de que aquele pai vai olhar, de vai perceber a situação, de vai enxergar os enganos, as mentiras, as situações, que vai cuidar, que vai proteger. A criança tem essa esperança ingênua, né? Porque ela depende dos adultos. E quando o adulto falha, existe talvez uma memória da criança querendo ser salva. E aí não vai para o mundo, não vai para o trabalho, não vai para o relacionamento, ou vai com freio de mão puxado. Então é necessário curar a criança interior ferida. Para que você consiga de verdade, doeu meu peito de novo, é ligado à criança, consiga de verdade fechar esse ciclo, para confiar no mundo, se abrir para o mundo, se abrir para o dinheiro, se abrir para os relacionamentos, se abrir para o amor. Avisar a sua criança que essa mãe não tem condições de amar, de proteger, porque ela talvez também estivesse ou ausente, ou ferida, ou enfim, ou esse pai estivesse mais perdido do que você, não enxergou a situação, enfim. Uma carta para o inconsciente, para o signo de Sagitário. Talvez esse pai, essa mãe, eles queriam ser cuidados e não tinham condições de cuidar. No inconsciente sai a justiça, porém a justiça ela saiu aqui bem invertida, né? Poxa vida, a justiça é uma carta assim de cautela, de ordem, de ponderação, de lei de causa e efeito, de imparcialidade, mas ela tá invertida. É como se você sentisse que não foram justos com você, foram injustos na sua infância, ou nesse relacionamento, ou nessa amizade, ou nessa irmandade, nesse lugar que te traíram. Foram injustos com você. Por isso que dói tanto. Só que você é uma alta sacerdotisa. Mas quando fica nessa nostalgia, esperando que façam justiça, é a criança que está esperando. A vida para, porque a criança está lá esperando ser salva, ser cuidada, ser protegida, ser amada. Clarificando a carta da justiça. Clarificando a carta da justiça para o inconsciente de Sagitário, na posição invertida. Pedra da iluminação, é isso mesmo. Então a gente precisa trazer clareza para essa criança de que não foi possível. Não foi possível a mãe, o pai, enfim, proteger, cuidar, eles fizeram o que eles podiam. Então é assim, é uma compreensão mais profunda e divina do mundo. Tem uma proteção, tem uma energia do Criador. Então trazer esse autoconhecimento e esse esclarecimento para essa criança é fundamental para mudar esse ciclo, para fechar esse ciclo. A criança se sentiu altamente traída, abandonada. Resultado? E aí você se torna o rei de ouros, quando cuida desta criança. Porque é ela que abre brecha, ainda tem coisas dessa criança
que precisam ser trabalhados. Se você quiser uma constelação meditativa para cuidar da sua criança interior, uma apometria, neurociência, um trabalho energético. Eu faço tudo junto e misturado, junto com o tarô, junto com a constelação, com a apometria, com a neurociência. É um tratamento energético. Meu telefone está na descrição do vídeo. Aí você se torna o rei de ouros, o toque de Midas. O rei de ouros é assim, traz a segurança, é o seu poder sobre o seu destino. É mais do que dinheiro, sabe? Tem dinheiro também, é claro. Mas é essa perda de poder que faz com que você não se conecte ao dinheiro, às moedas, aos recursos. Mais uma carta para o inconsciente. Nossa, caiu 3 aqui, 4. Não, gente, vamos de novo. Uma carta, por favor, para o inconsciente do signo de Sagitário. Ai, que maravilha, saiu invertido. O 5 de copas é uma carta de mágoa. Essa criança tá magoada, ela se sentiu abandonada. Tem um distanciamento, tem uma melancolia, mas tá invertida. Ótimo, você vai conseguir superar esse 5 de copas aqui, tá? Essa mágoa, essa dor aqui. Influências externas para o signo de Sagitário. A força e a celebração, 3 de copas. Olha como tá, desculpa, eu olhei aqui, olha como tá indo em direção à casa da infância mesmo, familiar mesmo, que machucou profundamente, sentiu assim, o sagitariano tá se sentindo traído pela família. Influências externas, a gente tem o arcano da força, que é o leão, e o 3 de copas, que é a felicidade. A sua força, o seu poder. Externamente, é como se alguém quisesse te influenciar de alguma forma, exercer a força sobre você, sobre suas escolhas, sobre suas decisões, mas isso não consegue, está invertido. Medos e temores, a não ser que você abra a brecha. Medos e temores do signo de Sagitário. Medo da torre, eu acho que já tá numa torre, né? E rei de espadas na posição do bloqueio. Então vamos lá. A torre é assim. A torre é sempre emocional, mas ela causa assim, reverbera em várias áreas da vida. Então você construiu uma estrutura em cima de um terreno que não é firme. Se na infância não teve um terreno firme emocional, na vida adulta vai atrair pessoas que também não são firmes e sólidas nos seus propósitos, nas suas intenções, né? E aí vem os raios da verdade e derrubam essa torre, quebram essa torre. E quando ela cai, é um momento de muita dor, é um momento assim difícil, muito difícil. Mas depois é maravilhoso. Vamos evitar essa torre. Como que a gente evita essa torre? Cuidando das dores desta criança. Cuidando do inconsciente, dos traumas guardados no inconsciente. Porque existe aqui o valete de espadas. O valete de espadas ou pajem, é uma carta assim, de imaturidade, ou seja, imaturidade no sentido eu não estou enxergando a situação direito. O que faz com que eu não enxergue a situação direito? A criança. Então, é uma carta de imaturidade, de até intriga. Assim, você não tem uma visão completa dos fatos. E aí vem a torre. Né? Você achava que aquela pessoa, você construiu uma ilusão sobre aquela pessoa. De onde vem essa ilusão? A ilusão da criança que esperava que o pai e a mãe cuidasse, protegesse, salvasse. Né? Rei de espadas. O rei de espadas, na posição de medo também aqui, né? O rei de espadas é o rei da vitória. Nossa, mas eu tô com medo da vitória. O rei de espadas também, ele é o domínio, além da vitória, ele é uma estratégia, liderança, mas ele também ele trai. Ele trai. Ele é Ulisses na Guerra de Troia, ele que teve a ideia do cavalo de Troia, ele é o rei Ulisses.
e Penélope, que é a esposa, que é a rainha de paus, ficou lá sozinha cuidando do reino, né? Deu conta de todo mundo, ninguém passou fome, ela cuidou de tudo, de todos, e ele estava lá na guerra, mas traindo a esposa. Então, é uma carta também que fala de traição, né? Então, de repente, medo de atrair um rei. E assim, quando ele está invertido ou no bloqueio, chega a crueldade. São pessoas que usam a inteligência para o mal. Então, o medo aqui é de atrair pessoas assim. Um rei de espadas. Resultado esperado. Uau, a completude, o mundo, a realização plena. Essa carta, ela fala de uma evolução espiritual, de um progresso, de mudanças, de autorrealização, de tudo, de tudo. O arcano do mundo. Vou colocar aqui o arcano do mundo. Vamos agora tirar uma runa para fechamento da leitura e 3 aconselhamentos do tarô. Cuidar da criança. Sagitário. Então vamos lá, uma runa, por favor, para o signo de Sagitário. Ó, só que a morte ali, o fechamento de ciclo não parou. Tem que alguma coisa ainda que falta, peraí. Tá vendo que tá mexendo sem parar? Clarificando o fechamento de ciclo. Clarificando o fechamento de ciclo. Tá ligado a um homem. E algo que parece muito sólido, né? A carta da montanha. Ou às vezes até intransponível, mas não é. Precisa fechar esse ciclo. Cada um vai adaptar a sua realidade. Mais uma carta, por favor. Nossa, a carta do caixão. É fechar o ciclo com esse homem mesmo. Tá? Pode ser um relacionamento, pode ser um familiar. A carta do caixão também é a carta da morte, só que no baralho cigano. Só que a única diferença aqui é que nessa morte aqui não tem luto. Acabou. Pá, aqui tem um luto, tem uma dor, tem um entendimento, tem um processar. Já caiu mais da situação. E ó, ligado ao amor, é relacionamento. E essa pessoa é falsa. Essa carta também pode falar de mãe, tá? Essa pessoa, mas aqui é a carta da falsidade. Às vezes demonstra, assim, uma cara de bonzinho, boazinha, que nem o urso, né? Olha que amor, dá um abraço pra você ver, ele te mata. Então, precisa fechar esse ciclo aí, enxergar além da ilusão, tá? Não significa necessariamente uma traição sexual, pode ser, mas pode ser uma traição em outro aspecto. Quebra de leão. Aí sossegou ali, tá vendo? Vamos lá. Uma runa, por favor. Otila. Otila. Eu vou ler o significado da runa. Otila, prosperidade. O maior desafio dessa runa está no ato de sacrifício. Como Otila é a runa do rompimento. Rompimento. E olha só, nós temos um eclipse agora no dia 21, que é o eclipse do rompimento. O eclipse do dia 7 trouxe questões ancestrais para serem trabalhadas. Do dia 21 é o rompimento, que não presta mais vai sair da sua vida. Otila é a runa do rompimento e do desapego. Você terá que se libertar de tudo que já não lhe serve mais, mas que ainda são importantes. Olha que difícil, né? Feito isso, o caminho para a liberdade estará aberto e os benefícios com certeza virão. Poderão surgir mudanças radicais que deverão ser enfrentadas com muita flexibilidade e consciência do ato do sacrifício. Cuidado ao apego excessivo às coisas e conceitos pessoais,
Não tenha medo de encarar as mudanças. Tome consciência do que está ocorrendo. Desprenda-se de tudo que te prejudica, a você e aos outros. Nossa, que lindo! Rompimento, desprendimento, desapego. Vamos tirar agora 3 aconselhamentos do Oráculo do Poder da Lua. Olha, a sacerdotisa se desconecta da dor da infância e assume o seu poder pessoal. E se conecta, acho que vai se conectar ao dinheiro. Olha que incrível. Você vê que o campo morfogenético ele mexe sozinho? A gente não precisa interferir no campo. Não é lindo demais isso? Aconselhamentos para o signo de Sagitário. Libertação. Vou tirar mais 2 cartas. Libertação. Mais uma carta, por favor. Ui. Fé, apoio da espiritualidade. E força lunar. A lua fala das emoções, né? E força lunar. Libertação, espiritualidade e força. A força aqui no tarô é um leão e aqui é um cavalo. Força, força interior. Eu espero assim de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.